a partir de hoje, eu vou passar para vocês o que eu vejo nesse gráfico aqui, beleza? Eu não vejo o que está acontecendo neste momento aqui. Eu nem sei como é que se vê mais, que eu nem me lembro. O cara fala assim, eu vejo isso daqui, ó. O cara fala bem assim, eu vejo isso daqui e tal, eu posso ver isso aqui também, ele tá nesse canal. Mesmo eu não vejo essa porra aí não, tá? A única coisa que eu vejo aqui é o interesse de player e estrutura de comprador e de vendedor, certo? Com os meus gatilhos, com os meus padrões de candle e as minhas SNRs de alvo. Ó, o call de abertura aqui, certo? Então, hoje eu vou tentar, tá? Passar para vocês a minha visão, certo? Do que eu vejo e hoje acabou, tá? Hoje vocês vai ter que pegar esse conteúdo aqui, mano, e fazer acontecer. Fechou? Então, sejam bem-vindos, tá? Ao próximo nível. Hoje vamos falar de estruturas fractais, TRCO, tá? Que se enquadra na estrutura de players e no metagame. Let's go, niggas. Vamos lá. Galera, o mercado, tá? Ele é feito de ciclos, que a gente já sabe, que tem os gráficos. Ele segue um direcionamento, ele tem um interesse e tem dois big players ou mais estatais brigando entre si na questão de oferta e demanda, valorização e desvalorização. Beleza? Que tudo isso aí é voltado à grande ejeção de papel que faz com que essa ação torne uma reação de movimento. Porém, nesta questão em si de hoje aqui, vamos conseguir rastrear, tá, os players e também vamos conseguir identificar antecipadamente uma SNR e vamos saber se essa SNR de fato ela é válida ou não. Fechou? Então vamos lá. Mano, a geometria fractal, para quem não sabe, tinha um rapaz aí, o Vini, que ele falou bastante dela. Eu não acompanhei muito não, mas eu sei quem é o cidadão ou quem era, que Deus o tenha. Porém, no meu ponto de vista, um dos melhores no assunto. Eu, como sempre disse a vocês, eu sei apenas 30% do mercado ainda. Porque lá fora, para você se considerar, tá, um rapaz intermédio no mercado financeiro, você tem que ter uma década. E ainda falta 4 anos para mim, então eu me enquadro entre 30% do mercado. Para quando eu tiver 2 décadas ou 15 anos de mercado, eu começar a se tornar um profissional da área. Fechou? Então, com a minha humilde opinião, com a minha humilde visão, eu trago a vocês aqui algo que ninguém jamais vai mostrar. Por quê? Talvez não saibam ou não quer ensinar. Beleza? Esse fractal que a gente tem aqui é uma ferramenta gráfica, uma análise técnica, e vocês, como gostam de chamar de indicador, tá? Ele é apenas a automação de um padrão de movimentos de vela que são feitos por 4 candles. Beleza? É simples assim. Não tem erro. Fractais. Fechou? Fractais, tá? É um padrão, tá? Em conjunto com 4 velas, certo? Então, para você ter um fractal, uma estrutura fractal, uma estrutura de player, certo? Você tem que entender que são um conjunto de 4 velas, aonde 3 delas vão te dar o início, a quarta vela é o gatilho e a tua entrada é na quinta. Rapaziada, nisso aqui que eu vou passar para vocês, tem no mínimo 11 confluências para a mesma direção. Vamos lá. A gente vai começar assim, tá? Eu vou numerar aqui as velas, ó. Vou colocar uma vela, não importa, tá? Se tiver pavio ou não. Não, calma aí, fiz merda pra caralho aqui mesmo. Doideira da porra. Fractais, fractais.
aqui. Um candle, 2 candles, 3 candles, tá? Deixar dessa forma. Pode ter pavio aqui, tá? Embaixo, ou não pode ter também, tá? Não importa. Eu vou numerar os candles, tá? Este aqui eu vou deixar como o candlestick de número 1. Esse daqui o candlestick de número 2 e esse daqui o de número 3. Esse aqui é um 3, tá bom? Então, após você ver esse tipo de movimentação, você já tem que ficar de orelha em pé e pensar, mano, será que vai formar um fractal? Vamos lá. Como que eu identifico um fractal? O primeiro candle, ele deixa uma mínima, ele deixa uma máxima da mínima, ou simplesmente ele deixa uma mínima, tá? Que é aqui. Esse pavio aqui de baixo, a gente chama de máxima da mínima, tá? Perfeito. O candlestick número 2, ele tem que superar a mínima do número 1. Que por sua vez, o candlestick de número 3, tá? Bota bem aqui. Ele tem que superar a mínima do número 2. Certo? Aqui vai englobar a aula de pavis também, tá? Se você não assistiu, corre lá agora e dá o jeito. Tá? Ou então acompanha e depois vai lá, sem pressão. Eu tenho essa estrutura. O candlestick de número 1, que é este aqui, deixou esta mínima aqui, que por sua vez o candlestick de número 2 superou a mínima aqui e o número 3 deixou uma nova mínima lá embaixo. Tendo isto aqui em mente, se eu, por ironia do destino, olhar para a esquerda, eu vou ter um SNR, como num passe de mágica. Então, eu vou esperar o candlestick de número 4, que por sua vez, tá? Ele tem que ser da cor contrária, mas não é necessário, tá? Nessa situação aqui, ele está sendo da cor contrária, porém, a mínima dele não superou a mínima do anterior. Perfeito? Então, aqui eu tenho a minha SNR formada com a estrutura do player. Por que isso acontece? Vamos lá. Não vou numerar mais, tá? Isso aqui acontece, pois é simples. Tenho aqui os 3 candles, tá? Que se superaram e tal, beleza? Pode ter aqui, pavis, show de bola. Aí me deu o candle que não superou ela, a mínima aqui. O que eu leio com isso? Primeiro, aqui em cima, ó, o player comprador ejetou uma quantidade de volume para começar a exaurir o movimento do vendedor. Logo após, ele lançou mais uma barreira de defesa próximo da sua SNR, porque lembra que quando acontecer um fractal ele vai casar com o SNR, aonde os compradores defendem. E mais uma vez, o vendedor já vem tornando, já vem perdendo a força, já vem se exaurindo, cansando aquele movimento. E aqui embaixo, o player lança mais uma ejeção de volume superior às duas anteriores, que com isso, tá? O vendedor fica exausto. E aqui, quando o pavio não supera o anterior, indica que o player entrou para defender com tudo aquela região que perdeu total interesse da venda por não superar a mínima do anterior. Quando isso aqui acontece, meu amigo, quem vender tá na merda. Beleza? Aqui é o candlestick de número 4. Número 3, 2 e 1. Perfeito? A tua entrada, meu amigo, tá aqui, ó, no candlestick de número 5. Show de bola? Agora, o que eu tenho aqui que me dá essa segurança, após eu falar toda essa balela aí de volume, é isso aqui, ó. Nada mais, nada menos que isso aqui, ó. Por que é tão seguro pegar? Por que é eficaz? O que acontece? Primeiro,
Quando eu tiver um interesse do player, que o mercado estiver em ascensão, ele estiver numa direção de valorização do movimento daquele ativo, eu irei observar apenas os fractais compradores. Porque se eu me conecto com o player, o metajogo dele é tentar romper qualquer tipo de região contrária, aqui que está o segredo. Primeiro, eu tenho o fractal. Vou desenhar assim não, vou desenhar assim, ó. Pra ficar bem daorinha. Tá bom? Eu vou ter o fractal aqui, né? Porque ele fez a contagem. Segundo, eu vou ter um padrão que se chama 3 torres. Certo? Dentro dessa mesma sequência. Depois eu vou ter a minha SNR confirmada. Depois disso, eu vou ter um ombro, cabeça, ombro na nanotendência, que está aqui também. Eu vou ter um padrão de reversão chinês que se chama Kumen. Aqui dentro também. Eu posso ter aqui uma cotação do preço. Eu tenho um padrão de continuidade saindo da SNR confirmada, ou um padrão de reversão de engolfo, e seguindo uma LT ou SNR horizontal. Show de bola? Alguém quer abrir o microfone aí? Abre aí, gente. Será que tem confluência nessa porra aí? Uhum. Gostaram, né, rapaziada? Eu sei que gostaram, todo mundo gosta. Então vamos dar continuidade aqui, tá? Que agora que a bagaça vai enlouquecer de verdade. A estrutura de player, né? Eu não menti quando eu disse. E ainda fica mais da hora ainda, tá? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui, vamos dar continuidade. Cuidado com os mic. Olha isso aqui, ó. Alguém sabe me dizer se aqui eu tenho um fractal? Tenho? E agora, eu tenho um fractal ali? Lembrem-se que só vai ocorrer em SNR. Ele só monta o fractal em SNR. E aqui, ó, a gente tem um fractal, tá, rapaziada? Ó, prestem atenção. Candlestick de número 1, candlestick de número 2 e aqui foi de número 3, certo? Que ele deixou essa mínima, superou e ali. Este aqui, ó, não superou a mínima do anterior. Deixa eu dar um call aqui, ó. Perfeito? É sempre assim. Aqui eu tenho um ombro, cabeça, ombro na nanotendência, 3 torres com a nanotendência de alta. E toda aquela balela, SNR, número redondo, Kumen, candle de pressão, confirmação de SNR, entendeu? O vendedor tá ali em cima ali, ó, chapa. Aonde diz aqui no pavio. Beleza? Então, observem isso aqui. Oi, ó, quer falar alguma coisa aí, mano? Como é que a gravação da tela parou? Você tá gravando aqui, ó. 14 minutos. A transmissão, é isso? É a transmissão, mano? Pede pra ele sair e voltar. Parou pra todo mundo? Puta que pariu. Ah. Puta. Os cara que faltou um som na abertura, tipo de explosão, algo do tipo. Esses caras brincam muito, hein? Vamos lá. Dá continuidade aqui, ó. Abrir no OTC, tá, rapaziada? Porque também dá certo no OTC, tá? Não tem segredo, não. O OTC ainda é mais fácil ainda. Deixa eu abrir logo outra aqui pra ver. Eu gosto do EuroGBP. Ó, aqui. Olha isso aqui, meus amigos. Olha isso aqui, ó. Vamos identificar aqui um fractal aqui, certo? Temos um fractal aqui. Aqui, então, eu tenho venda. Só que logo aqui, eu tenho outro fractal, tá vendo? Observe o que eu vou falar. Meu amigo, quando você tem isso próximo disso aqui, que eles estão trabalhando neste... Eita, caralho.
que eles estão trabalhando neste range aqui, ó, você sabe que alguém vai tomar uma decisão, correto? E aqui, quem prevalece é quem tá... Cuidado aí com os microfones, mano. Quem prevalece aí, ó, eu tenho um fractal aqui e eu tenho um de comprador logo aqui, ó. Só que aqui já me dá outro de vendedor, só que aqui já forma o de comprador. Então, galera, não é segredo isso aqui romper, tá? Beleza? Conseguiram pegar aí o macete aí? Porque os compradores estão agredindo a região onde os vendedores mal conseguem segurar as calças. Beleza? E aí rompe e vai embora após o rompimento. Isso aqui para Forex B3, o que for, meu irmão, isso aqui é uma delícia. Certo? E aqui novamente, ó, não tem segredo, galera. Oh, meu Deus, olha aqui, ó, montou um aqui por quê, pô? Porque pra cá, ó, tem um SNR ali, pô. Ele não monta aonde não tem. Por que ele não montou bem aqui, um exemplo assim, ó? Aqui, porque aqui é fraco para ele. Aqui tá mais forte. Aqui em cima, ó, o vendedor montou um fractal aqui e aqui ele montou outro. Aqui ele tá montando um. Para quê? Para poder romper esse preço. É só isso, tá? O que vocês têm que entender. Não tem segredo algum. É só contar as velas. Vamos lá. Uma, duas, passou um pouco. Aí aqui ficou a terceira, essa aqui é a quarta. Então, se confirmar, eu dou um put ali. RDG, o que que acontece, mano? Quando eu tenho isso... Eita, pô. Isso aqui, ó. Que essa aqui é uma dúvida de muitos, tá? O que que acontece? Quando, digamos que eu tenho aqui, né, os três aqui, ó, de boa, né? E aí, aqui que era o gatilho, ele ficou, cuidado aí, simétrico. E ainda não é. Doideira, hein? Aí, estragou meu desenho aqui, gente, que isso? Desenhozinho que tava bala, pô. Nem sei se eu vou conseguir desenhar de novo. Ó, tá, aí vocês têm dois aqui, três candles, né, gente? Ó, normal, vocês fez a contagem, pá, da hora, e aí o candle gatilho, ele avacalha. Como assim ele avacalha? Ele te dá uma simetria. Um exemplo de pavio. Como é que eu conto isso aqui, RDG? Simples, pô. Ele não fez uma... Eita, pô. Ele não fez uma nova máxima e ele ficou em simetria. Ok, então aqui é o candle de número 1, número 2 e aqui é o número 3. Ó. Os dois é o número 3, tá bom? Então, o de número 4 vai ter que subir aqui, ó. Correto? Não superando a outra e dar um call aqui, ó. E quando ocorre isso aqui, ó. Os dois iguais. Mesma situação, chapa. Número 1 aqui em cima, ó. 1, 2 e aqui, ó, 3, 4. Então aqui é teu gatilho para tu dar um call aqui. Fechou? Não tem segredo. Tá bom? Isso aqui é muito simples, gente. Muito simples mesmo. Mais simples do que isso aqui, mano. Sei lá. Não opera. Porque, porra, tá ligado, né, mano? As estruturas rolando aqui, ó, solta aqui, ó. As estruturas rolando solta aqui, ó. A outra tá aqui embaixo aqui, ó. Tem que se preocupar então é com isso aqui, ó, porque ele vai vir buscar isso aqui, ó. Veio até aqui em cima atacar, tá passando SNR, rasga. Beleza? E assim vai. Ah, pra onde o mercado tá indo? Não tem nem definição esse mercado aqui. Ainda. Beleza? Outra coisa, para deixar mais da hora ainda para vocês, tá? Outra coisa para deixar muito mais da hora ainda. Esse padrão, como vocês viram, que é um padrão que é formado por 3 candles de uma cor e possa ser que o quarto seja vermelho. Também, não importa, tá? Ó. Eu tenho 1, 2, 3 da mesma cor, tá vendo? Ó? Um exemplo. Aí te dá esse daqui, ó, que não superou. O que eu faço nessa situação, RDG? Aqui foi o número 3, o número 4 não superou. Se você tem coragem, você entra para confirmação da SNR. Se você não tem coragem, espera confirmar e dar o call. Só isso. Porque aqui você vai ler como uma fraqueza da baixa.
Beleza? Tendo isso em mente, como é que eu vou melhorar ainda mais para vocês? Existe um padrão, tá? Que muito poucas pessoas sabem operar e dizem que sabem, mas não sabe. O pessoal não sabe nem o que está fazendo da vida e diz que sabe operar. O nome desse padrão aqui ele se chama TRCO, tá? Porém, ele só acontece após uma estrutura fractal, mano. Se não rolar estrutura fractal, não existe TRCO, mano. E a galera teima em dizer TRCO, TRCO, caralho. Tá? Então, para o TRCO ser formado, ele tem que ter uma estrutura do player ali. Porque senão não vai funcionar. O que que não funciona se não tem um fractal? Não funciona esse daqui, ó, engolfo. Não funciona. Não funciona Harami se não tiver uma estrutura de player. Tá vendo? Não funciona pista, kick de alta, kick de baixa, nuvem negra. Não funciona nenhum desses se não tiver uma estrutura fractal. Se não tiver a estrutura do player, tá? Então, tendo isso em mente aqui, o que rola aqui, ó? O TRCO, ele nada mais é do que toque, tá? Traço, reversão, tá? Traço, confirmação. Ih, não vai dar pra pôr não, hein, rapaziada? Uma parada, hein? Que foda, hein? Vou botar bem aqui. Tá. E operação, tá? Isso aqui é o TRCO, tá, gente? É isso aqui, ó. Ele é o toque, a reversão, a confirmação e a operação. Para quem já saca da SNR, tá ligado nisso aqui, mano. Não tem erro. Vamos lá. Vou baixar isso aqui. Ei, caralho. Vamos lá, ó. Digamos que eu tenho isso aqui, ó. Né, um SNR zona bala aqui. Aí eu vou ter o toque, a reversão, que para nós que somos safro, isso aqui já é uma confirmação também. Né? E aqui eu vou dizer que aqui ele subiu, tá, gente? Para dizer que o fractal aqui está em peso. Aí ele confirmou, certo? E o que eu vou ter aqui? Nessa situação aqui, ó. O fractal. Aqui o gatilho do fractal. Também aqui a confirmação do TRCO. Então eu vendo no quarto candle. No terceiro candle, quer dizer. Se aqui me der um padrão de continuidade, melhor ainda. Conseguiram compreender? Como é bem simples. Agora, como a gente opera o vela-vela raiz mesmo, aí, psicologia, taxa, confirmação de candle, seja o que for, junções de confluência, tá bom? O que eu vou usar a meu favor aqui? Simples. Se eu já tenho a minha CNR e eu tenho muita coragem de já entrar para confirmação, eu já vendo na hora. Para confirmação ali da região. Me deu a minha confirmação, a minha entrada de ACNR de put, o segundo do movimento, o fluxo do vendedor que estava aplicando ali aquele volume para segurar aquela região. E tendo isso em mente, tendo o fractal completo, eu entro tanto para o fractal quanto para o TRCO. Certo? Então, não tem erro. Lembrando, tá? Quando eu tenho algum tipo de movimento, seja ele qual for, não importa. O primeiro candlestick que nasce, pela leitura gráfica, ele é um candle de força, não importa qual é o formato. O segundo candle também se considera como candle de força do movimento, o segundo candle de força do movimento. A terceira entrada, ela é neutra, é uma entrada que você pode pegar. Só que não é bem simples assim. Tá? Por quê? Porque você tem que ver o cenário. Se está fazendo TRCO, se está fazendo fractal, se confirmou, se lá atrás a SNR é boa, se está no movimento de queda. E aí sim você opera as 3 velas tranquilamente.
RDG, por que eu não posso operar a quarta vela? Por que, meu chapa? É simples. Existe uma teoria de um louco aí, que eu não lembro o nome mais dele. É um doido aí que deu a vida aí pra estudar análise gráfica em 70 anos, pra hoje em dia vagabundo da cal e put na mesma vela. Que é o seguinte, ele diz que como você observa uma região, que para que a ação daquela oferta, né, que é daquela valorização, ela receba uma absorção do movimento para que logo após isso ocorra uma distribuição do mesmo, naquele spread em si, que o spread a gente fala na linguagem gráfica, o candle, é o seguinte. O cara defendeu com todas as forças aqui, ó. Tá? Então, se ele defendeu com todas as forças que o preço brecou naquele movimento de alta, o segundo candle, que a gente considera uma probabilidade gráfica, um movimento probabilístico de fluxo devido à grande ejeção de volume naquela região para a defesa do mesmo, essa entrada aqui, que será a segunda do movimento, é a mais segura que existe. Certo? Após você ter um fluxo encarreado de 2 candles para a mesma direção após uma reversão, o terceiro é neutro. E aí você pode pegar 3 candles tranquilamente. Porém, a partir do quarto candle, você pode ter um final de movimento, uma fraqueza de movimento ou uma exaustão de movimento. Porque o candle de exaustão ou Marboz candle, ele costuma acontecer entre o quarto e o quinto candle após ocorrer uma reversão ou uma mudança de polaridade. Fechou? Aqui. Nessa situação, eu tenho... Eita, caralho. Não tenho nada ali não, tá? Nessa situação aqui, ó, eu tenho o meu fractal. Eu tenho toda a minha estrutura. Tenho ombro, cabeça, ombro, 3 torres, cumen, não importa. Confirmação de SNR e tal, padrão. Beleza. Só que dentro disso daqui, observa. Primeiro candle, segundo candle, terceiro candle. Todos neutros. Quarto candle, final de movimento. Compreendeu? Aqui, posso considerar isso aqui um fractal? Se tu quiser, você considera o que você quiser, irmão. Se você fizer a continha certinha. Certo? Aí tu entrou aqui, ó. Aí tu tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu estava num movimento de alta. É eficaz e é capaz que aconteça mais do que isso. Porém, na maioria das vezes, se você conta 1, 2, 3, 4, a quinta reverte. É uma probabilística gráfica. Não é uma estratégia de probabilidade não, tá, gente? É uma probabilística gráfica. Aqui, ó, como eu vou considerar aqui, ó, um fractal, 2 fractal, 3, quarto aqui, ó, e aqui é meu gatilho de entrada. Não, não posso considerar assim. Tem que considerar o quê? 3, 2, 1, gatilho de entrada, cal. Toque, reversão, confirmação, operação, quarto candle do movimento, exaustão, reverte. Isso vai ocorrer sempre, sempre e sempre. Tá bom? Mas é da Lois, tá, rapaziada? Da Lois, tá? Não se preocupa, não. Mas é isso aí, tá? 1, 2, 3, 4, reverte. É sempre assim. Open your microphones, please. Bugadinho, bugadinho, bugadinho. Cara, confiar. Confiar na doideira. Cai pra dentro, rasga, toma loja, vai rasgar. Entendeu? Mas vocês entenderam a questão das estruturas de fractais, galera? Sempre vai ocorrer... Eita, pô, olha isso aqui, ó. Isso aqui é uma lacuna, doido, ó. Ó. Oi. Sim, aí ele pode ocorrer que aconteça com a quarta vela, mas o que você tem que entender é que o segredo está nos pavis, lembra? Ó.
Digamos que tu tem esse aqui, aí esse daqui, né, que deixou o pavio, ó, e aí esse daqui, ó, tá bom? Deixou um pavio assim. Se o quarto candle, mesmo que seja da mesma cor, ele não supere, tá? Este pavio aqui, ó, já é fractal. Aí tu pode entrar para confirmação ou esperar a confirmação da reversão, tá? É contigo mesmo, certo? Então o segredo é, perdeu uma mínima aqui neste candle e perdeu a segunda mínima, porém o outro não conseguiu. Isso aqui identifica uma exaustão ou uma falta de interesse do player e uma possível SNR futura. Beleza? Oi. Aí ele se torna o terceiro de novo, aí ele é o terceiro, o anterior o segundo e o primeiro. Aí você tem que esperar um que não supere para que seja o teu candle gatilho. Perfeito? E aí, para deixar mais fácil para vocês, tá, galera? Agora vocês vão entender o porquê que os caras lá falam, ai, mudar a cor. Pra que vai mudar a cor, mano, do fractal? Não existe fractal de 5. Por que eu quero botar um fractal de número 5? Porque o candle número 4 é o gatilho e a minha entrada é no número 5. Não concorda comigo, gente? Quando você aplica, tá aí, chapa, ó. Apareceu o fractal, não perdeu, vende. Apareceu o fractal aqui, ó, confirmou, né, que não perdeu aqui, ó, deixa eu dar o zoom, não perdeu a mínima, ó. Confirmou, compra nesse aqui. Não perdeu a mínima, a máxima, vende. É por isso que aqui te dá esta cor, vermelha. E essa aqui, ó, os Mike aí, ó. Cuidado aí, rapaziadinha. Tá? É por isso que dá essas cores aqui, gente, ó. Aí o cara lá, o trouxa lá, o malucão lá, nem vou falar nada. Ele pede pra tu fazer isso aqui, ó. Troca a cor, otário. Troca a cor aí, ó. Bota aqui e tal. E bota depois aqui verde aqui, chapa. Aí confia, vai. Né? Confia. Ele fala bem assim pra tu, ó. Coloca vermelho aí, pô. Confia, pô. O pai tá online. Sou foda. Aí tu coloca. Quando tu coloca, não mudou nada, doido. Só tá se enganando aqui, ó. Mudou somente a cor do quê? Da mínima do vendedor e da máxima do comprador. Isso aqui não é gatilho de entrada nunca. Por que, que a porra do fractal some? É simples, porque se esse candle ele subir um pouco mais aqui, ó, isso aqui não vai ser a máxima, vai ser essa. É tudo questão, mano, de bloquear esses caras, tá? Só isso. Não tem o que fazer. Mano. Aí, ó, voltando aqui, tá a doideira normal, que a gente já tá acostumado. Aí, isso aqui é simples, ó. Aqui ele te deixou esta máxima, certo? Este candle aqui, ó, ele não rompeu ela. Aqui você já pode pegar um gatilho de put seguindo essa analogia aqui, certo? Vai dar certo? Mano, nada no mercado financeiro é certo, mano. Se tu tiver contra a tendência, tu vai ser rasgado, beleza? Só isso. Se tiver contra a tendência, vai ser rasgado. Se tiver a favor da tendência, pega um posicionamento dentro do gatilho de tempo ali que a gente sempre passa, tá? E vai. Sumiu, ó, o fractalzão. Oi. Aqui, ó. Não. Aqui é meu que complexo de você operar. Por quê? Aqui eu tenho o SNR que ele tem que buscar, né? A estrutura, lembra? Mas eu estou trabalhando aqui, ó. Só que se a gente observa o cenário, rejeição, pressão da alta. Com um fractal aqui, montando essa estrutura. E ali tem a outra. Então, tu tem que comprar. Não seria isso? Pela leitura do gráfico? Sim. Sim, aqui. Você poderia dar um call aqui. Pode dar bom? Pode. Você está operando anomalia? Com certeza. Aqui, ó. Isso aqui é uma anomalia, ó. Não é? Vocês viram que agora a anomalia não é tão mais sem nexo para vocês? O que vai fazer sentido é o cenário. Por isso que eu opero com gráfico na cara. Porque se eu vejo isso aqui, eu não compro. Porque eu não estou doido. Perfeito? Agora, se eu não vejo nada, eu só vou pela leitura. Sim, sim, ó. Aqui, ó, tem esses fractais aqui. Aqui está dominado pela venda, ó. Nessa região aqui, ó. Tá vendo? Então, o que você deve fazer numa situação dessa? Esperar confirmar mesmo o vendedor
e cair para dentro, seguindo o interesse do player, que é desvalorizar esse mercado. Perfeito? Só isso. Vocês viram que... Oi, com o fractal vocês vai ajudar vocês? Pode falar, amigão. Sim, porque o fractal, ele é assim, quando você vê um fractal, assim, com esse indicador aqui, tá? Aqui você já vai saber onde tem os fractais, ó. Tá vendo? Normalmente, ó. Né? Então você vai saber onde estão as SNRs. Né? Então nada mais é, como você disse, a SNR. Porém, para ela ser forte, ela tem que ter essa estrutura aqui, ó, de fractal, porque você sabe que é a estrutura do player. Aí você considera uma SNR forte, certo? E ele só vai reverter ou montar outra estrutura onde já tem uma presente na mesma região. Perfeito? Esse gráfico aqui está mais feito que bater em Minder. Beleza? Certo? Ó, esses gráficos aqui. É bom em gráfico de correção, gente. Gráfico que tem a tendencial e tal, vocês sabem que não vai... Ninguém aqui é menino, né? Vocês sabem que isso aqui vai ser rompido, né, gente? Olha, por que isso aqui vai... Agora que vocês entenderam o porquê que é rompido quando está num tipo de tendência, porque é simples, mano. Ó, o cara montou uma estrutura aqui, o outro vagabundo já tá montando bem aqui, doido. Sendo que eu tô na tendência de baixo, então ele não respeita a horizontal, mano. Entenderam agora? É loop infinito, mano. Só que aí eu vejo isso assim, ó. Que é o que vocês vão ver também, ó. Por isso que eu falo, vai romper, mano. Isso aí, ó. Quando eu falo vai romper, o cara vai não. Eu falo, claro que vai, cara. Oi. Fala, João. Sim. Seria uma trap. Não, aqui é uma trap do comprador. Aqui. Aqui tinha uma estrutura, só que tu vê que eles veio agredindo. Ó. Então, se eles estão muito junto, é aquela situação que eu mostrei para vocês lá, ó, nas aulas aí sobre o mercado e como ele funciona, né? Porque, ó, ele trabalha no range, só que quando... Eita, pô. Eita, caralho. Ele trabalha num range, né? E aí ele não vai funilar. Por quê? Porque ele vai estar trabalhando aqui, ó, livre, leve e solto, ó, os players. Até que vai chegar no momento que eles vão ter que tomar uma decisão, né? Ó, que é quando chega aqui. Aí aqui, o comprador, ó, né? Botar de verde. Nem botei, que doideira. O comprador aqui, ó, ou o vendedor, um deles vai ter que abrir mão. Porque as estruturas deles já estão sendo montadas tão próximas aqui, ó, que aí ele vai tomar uma direção. E aí, aonde é que você pega isso? É quando você observa, certo? Aonde é que tá, quem tá agredindo mais, certo? É mais ou menos isso. Beleza? Oi. Sim, tô alto e claro. Do terceiro. Do terceiro. Tá? Um exemplo aqui, ó. Pode falar. Certo. Fica da mesma coisa da SNR, gente. Vocês não precisam confundir e tal, não. É a mesma coisa da SNR que vocês operam há 1000 dias aí, ó. Digamos que seja essa daqui, né? Ó, ali que a gente está trabalhando. Aí ela montou um fractal aqui, ó. Opa. Exemplo, tá? Digamos que ela montou um fractal aqui e este candle, né? Ele não superou a mínima do anterior, ó. Certo? E então ele não superou o do anterior, aqui já confirmou a minha SNR, então eu vou entrar normalmente para o fluxo. E depois eu entro para o TRCO. Porque eu sei que tem a estrutura de fractal, estou trabalhando numa pernada X. E aí, só vai. Sempre junção. Gente, vocês nunca podem esquecer o que foi passado. Sempre, mesmo que você não esteja operando, mas tem que estar na cabeça de vocês, tem que estar fixado, mano. Opa, não vou pegar porque não confirmou, então vou pegar porque eu já sei que aqui é um movimento que ele fraquejou e tal. Entendeu? Eu olhei as SMR e tá tudo certinho, mas não pode entrar por uma única coisa. Porque é a junção, a gente opera, eu, você, João, Beto, todo mundo que tá aqui, Elias, nós não tem operacional definido não, mano. A gente não opera vela-vela, a gente não opera psicologia, a gente não opera price action, não.
A gente usa tudo isso como confluência. A gente opera o que? A gente faz junções de confluência para a mesma direção. Espera a confirmação e efetua o trade, beleza? Show de bola? Então, oi. Cara, o que que acontece, tá? Muitas das vezes, ó, eu vou botar uma linha bem aqui nesse fractal aqui, tá vendo? Aqui, tá vendo esse fractal aqui embaixo aqui? Eu vou colocar essa linha e eu vou botar tipo no M5. Olha aqui, ó. Aqui você... Opa, cacete. Aqui você observa que ele acabou e iniciou. Certo? Só que quando eu volto pro M1, olha só, eu tenho este fractal. Se eu marcar outro fractal aqui, ó, bem aqui, ó, e eu jogar no M5, ó, muitas das vezes, tá, não vai casar nesse final tipo de movimento. Eu não sei se você falou do final de movimento de um candle maior ou de um ciclo de alta ou de baixo, tipo uma pernada, tá? Mas se for para se basear no M5, ó, muitas das vezes ele não confirma, ó, igual confirmou aqui, ó, de tipo mudar a cor. Perfeito? Agora, se for a questão do movimento, tá? Que nem aqui, ó. Nessa situação eu tive um movimento de baixa, formou um fractal. Aí iniciou esse movimento de alta, porém aqui formou um fractal porque aqui eu tenho um SNR. E aí deu dois candles negativos. Essa situação do fractal, você tem que identificar que quando isso começar a ocorrer, está validando a tua SNR. Porque é a mesma estrutura que você vai encontrar em um passado não muito distante. Eu não sei se eu consegui te explicar, mano. Puta que pariu. A troca de polaridade. Ó. Sim. A troca de polaridade, meus amigos, é isso aqui, ó. Um exemplo assim para vocês entenderem. Troca de polaridade é quando você tem um gráfico que ele está trabalhando na polaridade de cima, na superior, que está dando vez para os compradores, e quando ele muda para vendedor. Porque os compradores que estavam ali, eles entraram vendido agora. Eles trocaram, eles mudaram a polaridade. E aí é quando você casa fundo com topo ou vice-versa. Essa daqui é uma das SNRs mais fortes que existe. Entendeu? Agora, nessa questão do nanomovimento, você tem que tomar cuidado, porque como são movimentos mais rápidos, né, e são movimentos mais fracos. Porém, não digo que seja errado você considerar dessa forma ou operar assim. Porém, você tem que ter em mente que é mais arriscado. Perfeito? Show de bola! É doideira, mano. Vamos todo mundo se internar. Bora. Aham. Uhum. Pode, pô. Entendeu? Vamos se internar. Oi. Ó, deixa o GB já me falar aí. A mudança de polaridade tá nas SNR lá, mano. Entendeu? Ó, mas eu dou uma pincelada aqui para vocês, ó. Aqui, ó, mudança de polaridade nada mais é assim, ó. Tá? É onde o mercado reverte, tá ligado? Por quê? Ó, cuidado aí. Aqui ele tá batendo e revertendo aqui, certo? Ele tá trabalhando nessa polaridade debaixo da tua SNR. Só que quando ele passa para cima, ele começa a trabalhar na polaridade de cima. Então, quando você tem este conjunto de topo com fundo, aqui você pode operar da forma que você quiser. Se o preço estiver por cima, quando ele tocar aqui, você entra com os compradores. Se o preço estiver abaixo, tocar aqui, você entra pelos vendedores. Agora, se você marca uma região que não é mudança de polaridade igual esta daqui, ó, que pelo que eu estou vendo aqui agora, tá? Ela só é polaridade para quem? Para vendedor. Então, se ela tocar, você não compra, chapa, porque ela vai romper. Onde o comprador entra? Aqui, ó. Então, aqui é a real mudança de polaridade. Entendeu? É isso que vocês têm que visar aí. Para não ficar tomando rompimento.
Cara, não, esse daí é do. Esse daí é doido, pô. Tiçar. hum, pode falar, irmão. Se você voltar no passado e ela tiver, ó, você já considera, tá? Beleza? Tudo bem? Beleza. Mas aqui, ó, você viu como aqui eu não conseguiria dar um call? Porque eu não tenho aqui atrás, ó, a polaridade. E aqui eu só tenho o posicionamento de vendedor. O do comprador tá aqui assim, mais ou menos. Ó. Beleza? E é isso, meus amigos, ó. Aqui é venda toda hora, ó. Fraqueza da alta, sobe lá em cima, mete put, quem tiver aí operando aí.